De um lado, uma semifinal de Libertadores com 2 times brasileiros no SBT. Do outro, a primeira formação de roça do reality show de maior sucesso da Record. E aí, quem vai levar a melhor? Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao blog do Alan Simon, onde a gente comenta tudo sobre mídia esportiva, sobre a televisão, as coisas que estão acontecendo nos bastidores do futebol. E nessa semana a gente vai ter de novo uma disputa que no ano passado fez muito sucesso por aqui, que é a Libertadores versus a Fazenda. A Libertadores da América em 2020 teve um calendário bastante modificado por causa da pandemia e com isso jogos foram disputados em setembro, outubro, novembro e a decisão ficou só para janeiro. Então uma boa parte da competição que estava estreando no SBT naquela época acabou batendo de frente com o reality show A Fazenda da Record, que é o maior sucesso da programação da emissora hoje. Dessa vez a Libertadores vai ter apenas as 2 semifinais se chocando contra o reality show. A gente tinha previsto isso já no começo do ano, quando falava como seria a Libertadores no SBT. E o SBT deu sorte, porque afinal de contas, poderá pegar uma semifinal com 2 times brasileiros. Palmeiras e Atlético Mineiro se enfrentam nas próximas 2 terças-feiras, dias 21 e 28 de setembro, às 9h30 da noite, enquanto a Record vai ter na terça-feira, sempre, a formação da roça, que é uma espécie de paredão de A Fazenda, que é quando as pessoas conhecem quem serão os participantes que estarão perto da eliminação, que é definida normalmente sempre às quintas-feiras. Muita gente chiou porque a outra semifinal é Flamengo e Barcelona de Guayaquil, e de fato o Flamengo dá uma audiência nacional maior do que Palmeiras e Atlético Mineiro, que a gente espera que terão boas audiências em São Paulo e em Minas Gerais. Como a torcida do Flamengo é maior e é mais espalhada em várias partes do país, houve muitas críticas à escolha do SBT. Mas o fato é que a emissora do Silvio Santos prefere escolher jogos de 2 brasileiros para que ela possa dar audiência em 2 praças diferentes. No ano passado, quando teve um Santos e Grêmio nas quartas de final, por causa do calendário e um pedido muito forte da CBF para que Santos e Grêmio jogassem de quarta-feira para não prejudicar o Brasileirão, o SBT escolheu Libertad e Palmeiras, que foi numa terça-feira, que é um novo dia desde o ano passado de futebol no SBT. Mas normalmente a emissora do Silvio Santos escolhe 2 times brasileiros. E aí a dúvida para essa semana é, será que a Libertadores vai ganhar de A Fazenda? Porque em 2020 isso não aconteceu nenhuma vez. Mas também, em nenhuma das oportunidades, se tratava de uma semifinal. Em São Paulo, o SBT perdeu todas as vezes para a Fazenda com jogos do São Paulo e do Palmeiras na competição. Mas eram jogos de fases de grupos, alguns ainda disputados de quarta-feira, antes do SBT fazer a mudança no mata-mata. Teve jogo do Flamengo exibido para São Paulo e por isso teve uma audiência menor do que São Paulo e Palmeiras dão. Mas nem quando foi o tal do Palmeiras e Libertad já nas quartas de final, o SBT conseguiu vencer o reality show. A vice-liderança garantida só veio na semifinal entre Palmeiras e River Plate, quando a Fazenda já tinha acabado e a gente já estava em 2021. Liderança mesmo na média, o SBT só fez com Palmeiras e Santos na grande final disputada em um sábado à tarde. Então vamos analisar o que o SBT traz de bagagem até agora na temporada 2021. Os melhores resultados em São Paulo foram registrados nos clássicos entre São Paulo e Palmeiras, agora nas quartas de final. No jogo de ida, no Morumbi, foram 15 pontos de média e na volta, quando o Palmeiras venceu no Allianz Parque por 3-0, a média foi para 18 pontos. Na fase anterior, quando o São Paulo enfrentou o Racing, aí sim uma medida mais polêmica do SBT, porque dava para ter escolhido Flamengo e Defensa e Justiça, em São Paulo os resultados foram apenas bons. Foram 10 pontos no jogo de ida e 11 pontos no jogo de volta. No começo do ano, valendo pela Libertadores passada, os jogos entre Palmeiras e River Plate deram respectivamente 16 e 19 pontos de média para a emissora do Silvio Santos. E muita gente se surpreendeu, afinal de contas, um jogo entre São Paulo e Palmeiras, que reúne 2 grandes torcidas aqui em São Paulo, acabou dando menos audiência para o SBT do que Palmeiras e River Plate, que era apenas a torcida do Palmeiras, e os antes, os secadores torcendo contra. Mas já já eu falo sobre isso também. A Fazenda da Record começou na última semana, também uma terça-feira, mas não tinha jogo no SBT, fazendo 12 pontos de média. A principal consequência, segundo o site Notícias da TV, da estreia de A Fazenda, foi derrubar a média de The Masked Singer, que é aquele programa que a Ivete Sangalo está apresentando atualmente na Globo e que já causou dificuldades para o SBT na Libertadores. Esses jogos do São Paulo contra o Palmeiras foram na estreia do programa da Ivete e naquela época a Globo conseguiu resistir fortemente aí, mantendo o primeiro lugar na média. Nos dias seguintes a Fazenda ficou ali na casa dos 10 pontos, mas a gente pode, por exemplo, na sexta-feira, que é o dia em que a nova versão do Show do Milhão vem sendo apresentada no SBT, normalmente esse programa do Celso Portiolli consegue ficar com a vice-liderança facilmente. Mas enquanto a Fazenda esteve no ar, o Show do Milhão viu uma audiência mais baixa que nas outras semanas, ficando em terceiro lugar. Antes via 6 pontos, 7 pontos de pico, acabou ficando ali entre 4 e 5, ou seja, afetou sim a grade do SBT. Então vamos falar sobre Palmeiras e Atlético Mineiro. Por que que Palmeiras e River Plate lá no começo do ano deu uma audiência maior do que agora Palmeiras e São Paulo?
Lá no começo do ano, a grade da Globo ainda estava muito fraca, não tinha começado o Big Brother Brasil, era aquele climinha de ano começando, a Globo coloca algumas coisas enlatadas no ar, e aí o SBT conseguiu um bom jogo e de forma exclusiva. Mas aí você vai dizer, como assim exclusivo, se eu lembro que estava na Comebol TV? Bom, a Comebol TV é um canal à la carte, é um pay-per-view, que está disponível apenas na Sky, na Claro, na NET e no DirecTV Go. Então ele não é propriamente uma concorrência para o SBT. Ah, mas eu vi no meu aparelhinho pirata o jogo na Comebol TV. Pirataria, eu não vou fazer aqui julgamento de valor, mas ela não pode ser considerada de maneira oficial. A pirataria que existia no Palmeiras e River Plate lá no começo do ano também pode existir para o Palmeiras e São Paulo agora. A comparação entre um e o outro é bastante justa. Então, para mim, o que mudou de fato é que Palmeiras e São Paulo não apenas estavam no Fox Sports, o que rouba ali um pontinho do SBT, como também enfrentou uma concorrência mais pesada, porque estava muita gente interessada em saber como seria esse novo programa da Ivete Sangalo, com os cantores mascarados, que história é essa? E em janeiro não tinha essa concorrência forte. Mesmo assim, a diferença foi de 1 ponto. Palmeiras e River Plate deu 16 pontos na ida, Palmeiras e São Paulo 15. Na volta, 19 pontos contra o River Plate, 18 contra o São Paulo. E dessa vez, o SBT e a Record terão a concorrência do The Masked Singer também. Então a gente vai ter uma disputa muito forte entre os três ao mesmo tempo. E aí vão entrar em campo também as estratégias das emissoras. A Record não deveria começar a Fazenda às 10h30 da noite com alguma coisa muito intensa acontecendo. Por que não esperar às 11 horas da noite, às 11h10, 11h15 quando o jogo termina? Já o jogo ele tem uma missão bastante ingrata, porque começa às 9h30 da noite, enfrentando até um pedaço do Jornal Nacional ainda. Aí vem o capítulo da novela Império, então no primeiro tempo da partida é isso, você enfrenta o telejornal de maior audiência do país, e a novela que é clássica, né? Por mais que ela seja repetida, é um clássico do Brasil você assistir a novela das 9 da Globo. Então é uma baita missão difícil. Pode ver que o Brasil e a Argentina, agora na Copa América, em julho, foi a primeira vez que o SBT conseguiu ganhar da novela em muitos anos, em décadas. Isso simplesmente não acontece da noite pro dia. Tem que ser um evento realmente muito forte para ganhar do JN e da novela. O Campeonato Carioca no ano passado, o Fla-Flu, conseguiu empatar e foi um baita feito do SBT na ocasião, depois de 17 anos sem transmitir futebol pro Rio de Janeiro, para São Paulo e outras localidades. Esse empate foi no Rio de Janeiro, é claro. Em São Paulo, na época, fez até uma boa média também, ficou com 11 pontos. É uma coisa que despertou curiosidade, foi bacana e tudo mais, mas o SBT não conseguiu manter essa média elevada sempre, porque o futebol mesmo no dia a dia vem perdendo audiência. E aí no segundo tempo, se a Record mantiver o horário normal de A Fazenda, começando ali 10h30, depois da sua novela bíblica e tudo mais, o SBT pode ter problemas, porque tem a roça de A Fazenda, tem The Masked Singer, e a gente não sabe realmente como vai reagir. Para isso, a partida também vai ser muito fundamental. O ritmo do jogo do Palmeiras contra o Atlético. Se for aquela coisa meio modorrenta, chata de assistir, um 0x0 muito ruim, muito feio, como a gente vê tantos hoje no futebol brasileiro, aí vai ficar realmente complicado de ganhar essa batalha na audiência. Mais uma vez, Palmeiras e Atlético Mineiro será um jogo praticamente exclusivo do SBT, porque assim como foi no jogo contra o River Plate no começo do ano, esse Palmeiras e Galo agora será um jogo da Comebol TV, enquanto o Fox Sports fica com a exclusividade da outra semifinal, que será na quarta-feira às 9h30 entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Na terça-feira seguinte, dia 28, a Fazenda vai ter um problema maior ainda para tentar se programar ali, porque simplesmente jogar para frente pode não resolver. Porque vai que Palmeiras e Atlético Mineiro empatem no placar agregado, sejam 2 empates ou uma vitória para cada um pela mesma diferença de gols, aí vai para os pênaltis. E se for para os pênaltis, meu amigo, é muito difícil o SBT não pegar pelo menos a liderança por alguns minutos em São Paulo e em Minas Gerais. Porque brasileiro gosta é de decisão de pênaltis, porque o torcedor do Corinthians, do São Paulo e do Santos, esses torcedores todos vão querer secar o Palmeiras. O torcedor do Cruzeiro, do América de Minas também vai torcer contra, vai querer secar a equipe do Galo até não poder mais. Então imagine se for para os pênaltis, realmente esse deve ser o momento de glória da emissora do Silvio Santos. Mas a gente tem que contar com o que a gente tem fixo, que é 90 minutos na ida e 90 minutos na volta, não tem muito o que fazer. Então, para concluir esse vídeo, eu vou dar um palpite, coisa que eu não costumo fazer aqui nos vídeos, mas vocês perguntam tanto nos comentários, eu vou me expor aqui, pode ser que eu erre. Agora, se eu errar para menos, né, se for muito mais do que eu falar aqui, ótimo pro futebol. O futebol tá precisando dar uma grande audiência mesmo, ultimamente a coisa tá feia. Queda de mais de 10% na audiência do primeiro turno do Brasileirão na Globo, o SBT não conseguindo emplacar ainda a UEFA Champions League na tarde. Se for mais que isso, parabéns ao SBT pelo trabalho, parabéns ao Palmeiras, ao Atlético Mineiro por despertar atenção em São Paulo e Minas Gerais. Mas eu vou dizer aqui primeiro que na Praça de Belo Horizonte a gente não tem muita base de comparação. A TV Alterosa mostrou apenas um jogo do Atlético Mineiro até agora.
Mesmo assim eu vou chutar ali entre uns 11 e 12 pontos, vai, a TV Alterosa não é tão boa no dia a dia e muita gente vai usar aquela cartinha do eu não sabia que estava passando. Mas vamos ser sinceros, a audiência do SBT aumenta quando tem jogo da seleção, quando teve Palmeiras e River Plate, estourou quando foi Palmeiras e Santos, voltou a aumentar bem quando foi Palmeiras e São Paulo, e aí quando o jogo é mais ou menos, não é mata-mata, ela volta a cair de novo. Então ou as pessoas não sabem realmente o que está passando, e muitas pessoas são desinformadas, elas não estão ainda dentro dessa nossa bolha aqui, ou muita gente nem tem interesse no jogo, porque se tivesse interesse na partida, principalmente nós aqui na internet que temos acesso à informação, se você quer assistir a um jogo, você pelo menos dá um Google, você pesquisa para saber se aquele jogo vai ser transmitido ou não. Deixar de ver um Palmeiras e São Paulo porque não sabia que estava passando no SBT, será que essa pessoa pelo menos deu uma pesquisada, jogou no Google ali Palmeiras e São Paulo onde assistir, para saber se ia poder ou não? Porque hoje em dia a gente vê tanta gente correndo atrás de link pirata para assistir a um jogo, toda hora no Twitter a gente pedindo link, e não vai assistir um jogo que tá de graça na TV aberta, é meio estranho, né? A gente tá falando aqui numa bolha que gosta muito de futebol, o público que tá fora dessa bolha pode ficar ali só ligado na Globo o dia inteiro e nem saber que tá rolando o jogo. Aí é pior não pro SBT, é pior pro futebol. Porque se a pessoa não sabe nem que tá rolando o jogo, nós temos um problema de comunicação muito grande para resolver. Então, nesse primeiro momento, eu vou dar aqui o meu palpite: 15 pontos para Palmeiras e Atlético Mineiro no jogo de ida em São Paulo e 18 no jogo da volta. É a mesma audiência que deu entre Palmeiras e São Paulo, agora não tem a torcida do São Paulo tão envolvida, é o Atlético Mineiro, que não tem uma torcida muito grande por aqui, mas mesmo assim, eu não acredito que caia a audiência, porque o SBT agora vai ter essa exclusividade, entre aspas, que eu falei, a adversária é a Comebol TV, e vai ter mais concorrência forte no horário, que é a Fazenda e que é The Masked Singer. A Fazenda eu acredito que mantém ali os seus 12 pontos fiéis nessas terças-feiras. Não é um dia de eliminação, mas é um dia importantíssimo, é um dia que colocam-se os participantes para definir quem é que vai para a roça, quem é que vai ser eliminado. Então eu acredito nessa fidelidade do público. A Record deve ficar ali com 12 pontos. Dados os palpites, eu espero realmente estar errado para baixo. Eu espero que o SBT consiga mais. Não porque eu torço pro SBT, mas porque eu torço para que o futebol reaja. Eu estou torcendo todos os dias aqui para que o Brasileirão da Globo cresça na audiência, para que a Fórmula 1 na Band cresça na audiência, para que o Carioca da Record no ano que vem cresça na audiência em relação ao que deu em 2021, para que a TV Cultura possa marcar mais que um ponto na Europa League. Por enquanto a gente já viu que vai ser muito complicado isso. É uma competição que está derrubando o que vem de audiência dos programas infantis da emissora. Onde tiver esporte na TV aberta, você pode ter certeza, eu vou estar torcendo para dar certo. E você? Deixa o seu palpite aí, vamos conversar nos comentários. Quanto vai ser a audiência? Será que o SBT consegue liderar por alguns minutos? Vamos conversando aí então. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, gosta desse tipo de assunto, de mídia esportiva, dos bastidores, dos números do esporte, fica o convite para você se inscrever, deixar aí a sua notificação no sininho ativada, porque aí você fica sabendo sempre que a gente tiver novos vídeos ou novas transmissões, e também deixa o seu like, porque aí o YouTube entende de vez que você curte esse tema e vai te recomendar cada vez mais os nossos vídeos e dos outros canais que conversam também sobre o assunto. Um grande abraço para você, eu vou te esperar no próximo vídeo, valeu e que seja uma boa semifinal de Libertadores para todo mundo.